Nesse vídeo eu vou te ajudar a resolver um problemão que provavelmente toma muito tempo. Esquece modelar soleiras e pingadeiras na mão, uma a uma. Ou aquela gambiarra de adaptar essa geometria da família. A partir de agora você vai apenas selecionar as portas ou janelas e em poucos segundos o Revit vai modelar as soleiras e pingadeiras para você de forma 100% automática. Boas-vindas ao universo do Dynamo. Opa, meu nome é Felipe Caetano, aqui do canal BIMcoder, e se você não me conhece, o meu objetivo aqui com esse canal é ensinar projetistas que trabalham no Revit a automatizarem seus processos utilizando Dynamo, Python e inteligência artificial. E no vídeo de hoje, para a gente começar 2026 com tudo, eu vou te ensinar a criar do zero a rotina do Dynamo para modelar soleiras e pingadeiras de forma 100% automática, acompanhando as dimensões das suas portas e das suas janelas. Você não precisa ter nenhum pré-requisito em Dynamo, já um pré-conhecimento para conseguir acompanhar essa aula, tá? A gente vai fazer bem do básico mesmo e eu vou passando para vocês o passo a passo para você conseguir replicar aí também. E também independe da versão do Revit que você está usando, a gente vai usar só nós nativos do Dynamo que vão estar presentes em todas as versões do Revit, tá? Mas se você tiver algum problema, alguma dificuldade, alguma dúvida, é só colocar aqui nos comentários que com certeza eu vou te ajudar. E se você gostou desse vídeo, tá curtindo essa solução, quer mais esse tipo de solução, também deixa o comentário aqui, apoia bastante o canal e motiva a gente a trazer mais conteúdos como esse para vocês aqui de forma gratuita. Bom, antes da gente começar, deixa eu só te mostrar como que essa solução vai funcionar para você conseguir acompanhar o desenvolvimento dela. Olha só, a gente vai só selecionar as famílias que podem ser portas ou janelas e nesse caso a gente vai fazer uma rotina para as duas, tá? A gente vai fazer uma rotina para as portas e vai fazer uma rotina para janelas, só que é basicamente a mesma rotina, só tem uma pequena adaptação que a gente vai fazer no final, tá? Então fica tranquilo em relação a isso. Aí depois de fazer a seleção, a gente vai escolher qual que é o tipo do piso que a gente vai modelar, vai ser um piso cerâmico, vai ser um granito, isso tudo você vai escolher. Feito isso, é só você apertar aqui em executar e as soleiras e as pingadeiras vão ser modeladas em pouquíssimos cliques. E não importa o número de famílias, tá? Você pode ter 300, milhares de famílias que ele vai modelar para você certinho, pegando o nível e o tamanho da sua esquadria que você está modelando. Ah, e se por acaso você tiver alguma alteração no seu projeto, tipo, você teve que mudar uma porta de lugar, você teve que excluir uma porta, adicionar uma porta, é só você rodar de novo, tá? Exclui todas as soleiras que você adicionou e não tem nenhum problema, tá? Pode excluir sem dó nem piedade, seleciona tudo e exclui e roda de novo, porque ele vai rodar em pouquíssimos segundos e você não vai perder nenhum trabalho, tá? Bom, agora que eu já te dei os recadinhos iniciais, te mostrei como que é essa solução, a gente já pode ir lá pro Revit e pra tela do Dynamo pra botar a mão na massa e criar essa nossa super rotina. Ó, abriu aqui o meu Revit com um projeto arquitetônico. Você não precisa necessariamente seguir com esse projeto aqui, tá? Você pode usar o seu projeto aí, que não tem nenhum problema. A gente vai usar uns parâmetros que são nativos das famílias, então não importa qual família que você está usando, provavelmente ela vai ter o parâmetro que a gente vai utilizar, porque ele já vem nativo do Revit. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser abrir o meu Dynamo. Para eu abrir o Dynamo, não sei se você sabe, você vai aqui em gerenciar ou manage aqui do Revit e você vai clicar aqui em Dynamo para ele abrir. O primeiro passo é a gente abrir o Dynamo. Se você não sabe, para abrir o Dynamo, você vai aqui em Manage, aqui em cima, ou Gerenciar, e você clica aqui em Dynamo, tá? Para você conseguir abrir. E enquanto o Dynamo abre aqui no seu computador, já deixa aqui o like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o nosso canal ir para frente e esse conteúdo ser divulgado para mais e mais pessoas, especialmente agora que a gente está começando um ano, depois de um período de recesso. Vai ser muito legal ter esse apoio aí pra gente impulsionar aqui o nosso canal, tá? Meu Dynamo abriu e aí agora a gente vai clicar aqui em New. Pode ser que o seu Dynamo esteja um pouquinho diferente, tenha esse controle central aqui esteja no meio, mas isso não tem nenhuma importância, tá? Com certeza ele vai ter aqui um botão de New, um botão de Open e a gente vai clicar em New porque a gente vai criar uma rotina aqui do zero, tá? Ele vai abrir aqui para vocês o Workspace. E aí o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui no Dynamo é criar um nó para eu conseguir selecionar, clicar nessas minhas famílias de portas e janelas para daí a gente conseguir trabalhar aqui com essa nossa rotina, tá? Tem vários métodos de seleção de elementos, tá? Então eu posso vir aqui, ó, na Library aqui no Dynamo, eu vou aqui em Revit, eu vou aqui em Selection, e aí eu vou ter aqui alguns nós de seleção de elementos, tá? Ó, a gente tem aqui Select Family Stains, tudo mais. Quando eu trabalho assim com categorias definidas, eu vou ter uma rotina para portas
em uma outra rotina para janelas, eu gosto de usar esse Select Model Elements by Category, porque daí esse nó aqui ele já vai aplicar um filtrozinho de categoria, tá? Isso facilita bastante aqui a nossa reprodução da rotina, tá? Aqui em categorias você vai escolher primeiramente a categoria de portas, que no inglês aqui é doors, tá? Então se você tiver com português, você escolhe portas, se tiver com inglês, escolhe aqui doors, tá? Aí feito isso, a gente vai clicar nesse botãozinho aqui de selecionar e a gente vai selecionar as nossas portas, ó. Então percebe que ele só deixou eu selecionar portas. Vou clicar aqui em finalizar. Aí ele vai trazer essas portas aqui para o Dynamo, tá? Só uma questão muito importante é você mudar aqui no cantinho esquerdo, ó. Ele está em reprodução automática, você deixa como manual, tá? E aí você vai precisar clicar aqui em Run ou apertar F5 para ele conseguir reproduzir, tá? Clicando aqui nesse alfinetinho, ele vai mostrar para a gente todas as portas que a gente selecionou. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai obter a espessura, ou seja, a gente vai obter a largura dessa porta. Por quê? Porque a soleira, pensa só, quando a gente vai modelar uma soleira, a gente precisa de três informações, na verdade. A gente precisa da localização dessa porta, né, para ele saber aonde que ele vai modelar aquele retângulo. A gente precisa saber a espessura da parede na qual essa porta está hospedada, né? E a gente precisa também saber a largura dessa porta, que nesse caso aqui ela tem 70 centímetros. Caso você não saiba, essa largura da porta, ela é um parâmetro de tipo. A gente vai aqui na porta, a gente vai ter o parâmetro widget, que é um parâmetro nativo. E é justamente esse parâmetro que a gente vai usar para conseguir obter essa largura da porta, tá? Então a gente vai aqui no Dynamo e eu vou chamar aqui pelo nó getParameterValueByName. Ele vai me obter aqui um valor de parâmetro através do nome do parâmetro. Aí eu vou chamar aqui uma string para eu colocar aqui um texto e eu vou dizer para ele que eu quero o parâmetro de widget. Widget, beleza. Se você tiver em português, você vai botar aqui largura, tá? Tem que ser exatamente como ele tá. Sempre bom você conferir aqui, vir aqui editar tipo e ver exatamente qual que é o nome do parâmetro aqui, beleza? Vou botar aqui o widget, conectei aqui, e ele vai me retornar nulo porque eu estou trabalhando com a instância da parede, então ele está olhando para esses parâmetros aqui. Mas eu não posso olhar para a instância, eu preciso olhar para o tipo. Para eu chamar o meu tipo, eu vou aqui em Element Type, vou chamar o meu tipo da parede e eu coloco aqui, e ele consequentemente vai obter para a gente a largura dessa porta, tá? Então eu vou ter aqui as minhas instâncias, eu transformo ela em tipo, e aqui a gente consegue obter exatamente o parâmetro de tipo, tá? O próximo passo é a gente conseguir obter qual que é a espessura da parede. Essa informação ela pode não estar na sua porta, tá? Se você não tiver um parâmetro, alguma coisa assim. Até nesse meu aqui ele não tem, tá? Como que eu faço para descobrir a espessura dessa parede? Eu vou chamar um nó aqui, ó, que é o getHost. Com esse nó, a gente vai conseguir obter o host da nossa porta ou da nossa janela. E aí, com esse host, a gente vai fazer o mesmo processo. Ó. A gente vai copiar aqui esses três nós, a gente vai obter o tipo da parede e vai obter a espessura dessa parede, que também, consequentemente, é o mesmo nome do parâmetro, tá? E aí a gente vai conseguir obter essa espessura aqui, beleza? Com isso, eu já consigo criar um retângulo, só que eu preciso determinar a localização desse retângulo, né? Aonde que ele vai estar posicionado. Para isso, eu vou obter a localização da minha porta. Então, eu vou chamar aqui um nó getLocation e a gente vai ter aqui a localização da porta. Ó. Então, percebe que aqui, ó, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ó, a gente vai ter aqui esses pontinhos que nada mais são do que as localizações da porta. Ó. Inclusive, ele mostra aqui no Revit para a gente. Ó. Tá aqui a localização e tudo mais. Show! Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo através dessa localização e através dessas dimensões. Para isso, aqui no Dynamo, a gente aqui na parte de geometria, a gente vai ter aqui em Curves, vamos ter aqui uma abazinha aqui de retângulo, e eu vou ter essa opção aqui, ó, que é o ByWidthLength, que corresponde ao sistema de coordenadas. Esse assunto do sistema de coordenadas, ele é um assunto um pouquinho mais avançado, que a gente trata lá no nosso curso de Dynamo, que inclusive se você não conhece, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, e aí lá a gente tem uma aula específica só sobre esse Coordinate System, tá? Mas para você saber, é como se fosse um sistema de coordenadas local que você pode atribuir a um ponto, e nesse caso vai ser o sistema de coordenadas da nossa porta. Por que isso é importante?
Porque essas minhas portas aqui, elas podem ter orientações diferentes. Então, eu posso ter uma porta que está, por exemplo, aqui na vertical. Posso ter porta que está na horizontal, né? Então, por exemplo, se eu pegar essa porta aqui, ó, ela está alocada na horizontal. Agora, se eu pego essa outra porta aqui, não, ela está alocada na vertical. Então, percebe que tem essas diferenças e é com isso, para isso que a gente vai usar o sistema de coordenadas, tá? Como que eu vou utilizar esse nó aqui? Primeiro, eu já tenho essas duas entradas aqui, concorda comigo? Eu já tenho a largura da minha soleira, né? Então, eu tenho a espessurinha lá dessa minha soleira, que é nada mais do que a espessura da parede. E eu já tenho o comprimento dessa soleira, que corresponde à largura da porta. Então, eu posso voltar aqui, ó, e pegar exatamente a minha largura da porta, botar aqui em length. Show! Só que ele não vai criar para mim ainda o meu retângulo aqui para a gente conseguir criar o nosso piso, tá? Ou seja, a nossa soleira. Como que a gente vai fazer isso, tá? A gente vai aqui pesquisar por Abstract, vamos aqui em Coordinate System, e aqui em Coordinate System a gente vai escolher este nó aqui, ó, que é o Coordinate System by Origin Vectors, tá? Não precisa se atentar muito a detalhes aqui, tá? Só segue esse meu passo a passo aqui que você vai conseguir chegar nesse resultado. A gente vai botar como origem aqui a nossa própria localização da porta, tá? Então ele vai criar um sistema de coordenadas, ó, com esses eixos x, y, z para cada porta, certo? E aí esses vetores x-axis, y-axis e z-axis nada mais são do que vetores de orientação dessa minha porta. Então, no caso do z-axis, a gente vai usar esse nó aqui do Facing Orientation para a gente definir que o eixo principal ali de rotação dessa minha porta, dessa minha família, vai ser o eixo x, tá? Então, a gente vai conectar aqui a nossa família de instância, a gente vai conectar em Family Instance Facing Orientation, a gente vai ter esse vetor de rotação da minha porta. Então, eu vou botar aqui em x-axis. E aí, o z-axis vai ser o eixo z normal, porque ele está orientado para cima normalmente. Então, a gente pega aqui, ó, o z-axis, que seria o nosso vetor canônico do eixo z. E o y-axis vai ser a multiplicação do meu vetor x com o vetor z, tá? Como eu falei, não precisa se preocupar com esses detalhes se você está começando agora. É só uma mera questão que a gente tem que fazer aqui para que isso funcione, tá? Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, conseguir entender um pouco mais de geometria, aí dá uma olhadinha aqui no meu curso, porque daí lá, assim, a gente tem todo o tempo para a gente conseguir ir muito mais a fundo nesse tipo de questão, tá? Se eu ficasse aqui falando aqui sobre todos os conceitos, a gente ia ter uma aula de 2 horas, tá? O que não é o intuito aqui, a gente quer dar só uma pequena solução prática para vocês, tá? Eu vou chamar aqui um nó que se chama Cross Product. Esse nó, eu vou multiplicar o vetor do eixo x com o vetor do eixo z. Ele vai me dar esse vetor aqui do y-axis, tá? Então, eu vou conectar o cross aqui, eu conecto esse e esse aqui. E em z-axis, a gente vai chamar esse nó aqui. E x-axis, a gente vai chamar o Family Instance Face Orientation. Com isso, ele vai criar um vetor de rotação em todas as minhas portas. Aí, esse vetor ele vai ter certinho a orientação dessa minha porta para a gente conseguir definir em que posição que vai estar essa nossa soleira, tá? Então, aqui, finalizando isso aqui em Coordinate System, eu vou conectar aqui, e aí a gente vai ter um retângulo que vai representar a nossa pré-visualização da nossa soleira. Inclusive, a gente pode ir lá no Revit para verificar se realmente está batendo. Ó, vou isolar essas minhas portas aqui, ó, e pode ver que a linhazinha tá certinho, ó. Tá pegando aqui exatamente a espessura da parede e tá pegando a largura da minha porta, ó. Tá perfeito, tá? Então, tá show de bola. Já posso continuar para o nosso último passo, que é modelar o nosso piso. E se a gente chegou até aqui e você ainda não deixou o seu like, deixa o like aqui no vídeo, porque isso ajuda esse vídeo a ir para frente. Essa é uma forma de você tá me ajudando, tá contribuindo. Cara, é só clicar ali e deixar um like. Eu falo isso muito, mas é porque isso é muito importante, tá? Vamos lá, então, criar esse piso e finalizar essa nossa soleira. Como que a gente faz isso, tá? Eu vou chamar aqui um nó no Dynamo, que é o Floor by Outline Type and Level. E aí, para esse Floor by Outline Type and Level, a gente vai colocar um Floor Type, que seria o tipo do piso. Então, eu boto aqui em Floor Types. Vou colocar o tipo do piso, então nesse caso eu vou escolher, por exemplo, vamos ver aqui um piso porcelanato, não, carpete. Vamos pegar aqui um piso de granito branco, show.
Floor type. E aí o level, gente, a gente pode escolher aqui um seletor de level também, tá? Para você escolher o level. Mas eu gosto de usar direto o level da família, para a gente não precisar colocar essa entrada. Para eu fazer isso, eu vou chamar o nó getLevel. Element getLevel. Mas como você pode ver, este nó ele é um pouquinho diferente, que ele tem esse óculosinho aqui, ó. E esse óculosinho significa Beancoder. Esse óculosinho quer dizer que é um pacote desenvolvido pela gente, pelo Beancoder, tá? Para você baixar esse pacote, você vai vir aqui em Packages e vai aqui em Search for a Package. E aí aqui você vai pesquisar aqui por Beancoder Nodes 2.x. Você vai baixar essa versão aqui exatamente, tá? Vai fazer isso e aí ele vai aparecer esse nó aqui para você conseguir utilizar. Então eu coloco aqui em Level e aqui em Element a gente vai conectar a nossa instância da família que a gente selecionou. Show de bola. Agora está faltando o Outline Curves. Para eu pegar esse Outline Curves, a gente vai dar um Explode aqui nesses meus retângulos para eu basicamente explodir esses retângulos transformando em linhas separadas, tá? Aí eu vou conectar aqui esse meu Outline Curves, vou colocar o meu Revit aqui do lado, vou executar essa minha rotina e em um passe de mágica, ele vai modelar todas as soleiras para mim. Vou até isolar aqui para ficar mais claro para você ver. Ó. Prontinho, ó. Modelou todas as soleiras. Cara, ficou muito massa essa solução, né? Ó, ele pega exatamente aqui a largura da porta e pega certinho a espessura da parede. Então a gente consegue modelar. O piso a gente consegue modelar de forma automática. Inclusive, se você tiver interesse, tem um vídeo aqui no nosso canal que eu ensino a modelar o piso de forma automática, tá? Se você quiser aprender. E essa rotina aqui a gente consegue modelar a nossa soleira, tá? E aí, se você quiser, aí você faz o seguinte, tá? Você vai salvar essa rotina aqui no seu computador, vai aqui em Save As. E aí você vai criar uma nova rotina, você vai só dar um Save As e depois vai dar um Save As de novo para você salvar uma nova versão. E você vai criar uma rotina agora para as janelas. E no caso das janelas, é muito parecido, tá? A única coisa que muda é que você vai mudar aqui de Doors para Windows, ou janelas, né? Dependendo aí se você está no Revit português. Windows, cadê o Windows? Aqui Windows. E aí, além disso, a gente precisa aplicar a altura do nosso peitoril, né? Então, a gente precisa pegar ó, o parâmetro aqui do Steel Height, para a gente pegar a altura do peitoril, e precisa aplicar esse deslocamento ao nosso piso modelado, tá? Então, o que a gente vai fazer? Lá no Dynamo, a gente vai pegar esse nosso nó aqui, ó, Get Parameter Value by Name, e a gente vai pegar essa informação da instância. Por quê? Porque é a instância que tem esse parâmetro, do Steel Height, tá? Vamos trocar aqui por Steel Height. Show. Essa vai ser a nossa altura do peitoril. Aí agora eu preciso inserir esse valor de parâmetro no meu piso criado. Então eu vou aqui em Set Parameter by Name. Vou aqui selecionar o meu piso. Em Parameter Name, a gente vai colocar aqui o nome do parâmetro. Nesse caso, o nome do parâmetro do piso vai ser Height Offset from Level. Tá? É o Revit aqui que está me dizendo. Então vamos botar aqui Height Offset from Level. Show. Conecto aqui. E o valor nada mais é do que o nosso peitoril que a gente obteve. Então eu conecto aqui em Velo. Vou conectar aqui. Tá? E aí agora você vai fazer o seguinte, você vai selecionar as suas janelas, ó. Select, seleciona janelas, Finish, Don't Run, e ele vai modelar para você os seus peitoris. Olha só que legal, essa família aqui, bom, daria para estar mais adaptada, né? Mas ó, tá certinho aqui modelado os meus peitoris das minhas janelas. Muito legal, né? Tá aqui certinho. Fica muito mais fácil da gente quantificar fazendo assim, né? Porque a gente já pega como piso, ele já entra lá como piso ou como outra família que a gente quer fazer, tá? Se você quiser usar essa rotina aqui no reprodutor do Dynamo, você vai clicar aqui nesses nós e vai definir como entrada, ó. Então, por exemplo, o nó de seleção das janelas vai ser isInput. E aí você vai salvar e vai usar isso aqui no Dynamo Player, tá? E aí fica mais fácil para você
usar aí no seu dia a dia. Bom, como você viu, em pouquíssimos minutos a gente consegue criar uma rotina como essa que vai automatizar esse processo para sempre. Não tem assinatura, não tem nada. É um arquivo que você vai fazer, vai ficar salvo e vai te ajudar aí por anos no seu Revit. E essa é só a pontinha do iceberg do tanto de automações que você ainda pode criar com o Dynamo, que envolvam também modelagem, mas também que envolvam documentação, como cotas automáticas, tags, criação de vistas. Você vai ver que as possibilidades são infinitas. Se esse conteúdo te interessou e você quer aprender a criar qualquer tipo de rotina do Dynamo, dá uma olhadinha aqui no nosso curso Método Dr. Revit, aqui na descrição, que nesse curso você vai ter acesso ao passo a passo do zero até o mais avançado para criar praticamente qualquer tipo de rotina Dynamo, qualquer tipo de automação que você queira criar, tá? Além desse curso que você vai ter acesso a todos os materiais, todas as rotinas aqui do YouTube, todas as rotinas do curso, você também tem acesso ao suporte. Então a gente tem um grupo do WhatsApp, o pessoal vai lá, tira as dúvidas comigo, com os outros alunos, e também tem plantões a cada 15 dias que a gente tira a dúvida dos alunos e funciona muito bem, com certeza destrava bastante o pessoal, consegue criar aí diversas automações. Bom, dito isso, eu te espero lá ou te espero em um próximo vídeo aqui do nosso canal. Até mais!